Olá, tudo bem? O animismo é o terror de muitos médiuns e é motivo de desconfiança por parte dos consulentes ou dos pacientes, aquelas pessoas que recebem o atendimento espiritual. Quando nós falamos em animismo, nós estamos nos referindo aos fenômenos produzidos ou experimentados pelo próprio espírito encarnado, com as suas próprias faculdades, sem a participação de um espírito desencarnado. Toda faculdade que independe da participação de um outro espírito é uma faculdade anímica. Um exemplo de faculdade anímica, de exercício de faculdade anímica, é a projeção consciente, em que a pessoa, através de exercícios de mobilização de energia, exercícios de visualização, mas principalmente através de uma vontade forte, ela consegue sair do seu corpo físico com o corpo astral, permanecendo com consciência no corpo astral. Isso não pode ser confundido com aquilo que chamam normalmente, popularmente, de desdobramento. Quando nós dormimos, nós normalmente nos desdobramos, ou seja, o corpo físico fica repousando e nós recobramos temporariamente a liberdade saindo com o corpo astral. Mas nós não podemos chamar isso de projeção consciente. A projeção é o resultado de um exercício que requer a participação efetiva da vontade, e ela se caracteriza principalmente pela manutenção da consciência. Quem se projeta não é necessariamente um médium. A pessoa não está servindo de intermediária para nenhum espírito. Muitas faculdades que nós chamamos de mediúnicas, na verdade são anímicas. Só para pensar, a vidência, também chamada de clarividência, você acha que ela é uma faculdade mediúnica ou anímica? Allan Kardec criou uma expressão que hoje pode não parecer muito adequada: emancipação da alma. Com emancipação ele está se referindo à liberdade do espírito em relação ao corpo físico. E o que vem a ser a emancipação da alma? É um estado alterado de consciência, e não tem nada de extraordinário nisso. Todos nós passamos por isso todos os dias. Nós entramos em estados alterados de consciência imediatamente antes de dormir, imediatamente depois de acordar, ou mesmo no momento de relaxamento, um relaxamento provocado, como a meditação, por exemplo. O que ocorre nisso que Allan Kardec chamou de emancipação da alma é que nós nos libertamos parcialmente do corpo físico. Essa relativa liberdade pode ser bem pequena ou muito ampla. No nosso estado de consciência normal, o nosso contato com o exterior, com o mundo exterior, se dá exclusivamente através dos nossos 5 sentidos físicos. Quando nós então nos libertamos parcialmente do corpo físico, as nossas percepções aumentam. E nós temos, dependendo do grau dessa liberdade, até mesmo a possibilidade, a liberdade de agir em outros planos. O animismo ocorre no estado de emancipação da alma. Geralmente, quando se fala de animismo no centro espírita, ele está associado à mediunidade de incorporação, à psicofonia. Grande parte dos médiuns não consegue ter certeza se a comunicação que ele está fazendo vem de um espírito ou se vem dele mesmo. E essa desconfiança também existe por parte dos dirigentes dos grupos de atendimento espiritual e por parte dos consulentes. A verdade é que não há como saber com certeza o que vem do espírito e o que vem do próprio médium. A mediunidade é muito mais sutil do que os leigos imaginam. Para captar a mensagem do espírito com mais fidelidade, o médium precisa esvaziar-se de quaisquer preocupações externas e entrar num estado de emancipação da alma, no mínimo um estado de relaxamento. E isso, infelizmente, nem sempre acontece. Nós temos que lembrar que a grande maioria dos trabalhadores dos centros espíritas, eles têm suas ocupações profissionais, trabalham, têm seus compromissos. Nem todos podem chegar ao trabalho mediúnico com antecedência. Nem todos dão o devido valor à necessidade desse estado de relaxamento. E principalmente, nem todos, na verdade muito poucos, conseguem se desligar dos seus problemas, das suas preocupações cotidianas. E isso faz com que a percepção do médium seja mínima.
E então ele não consegue mesmo diferenciar o que é seu e o que é do espírito comunicante, se é que há algum espírito. Agora, se o animismo fosse assumido como uma faculdade tão importante, ou até mais importante do que a mediunidade, talvez as coisas fossem diferentes. É muito comum entre os trabalhadores dos centros espíritas esperar que os espíritos façam todo o trabalho, ou pelo menos deixar a maior parte do trabalho para os espíritos. Se houvesse uma maior conscientização por parte do trabalhador encarnado a respeito da importância do seu trabalho, talvez então o seu senso de responsabilidade fosse mais exigido e então ele se prepararia melhor para o seu trabalho. Quando nós temos noção da importância do nosso trabalho e quando sabemos que um trabalho depende de nós, efetivamente de nós, da nossa participação, então nós geralmente nos preparamos melhor para esse trabalho. É assim, inclusive, na nossa vida profissional. Será que os espíritos que trabalham nos centros espíritas, será que eles são melhores do que nós encarnados? A maioria pensa que sim. Eu afirmo que não. Não faz nenhum sentido pensar que os melhores estão todos do lado de lá. Analise para ver como isso é ridículo. O estudo das obras de André Luiz mostra que os trabalhadores desencarnados são seres como nós. Apenas eles estão livres da densidade da matéria. Por isso eles percebem a realidade de uma forma muito mais ampla. Não estão presos, não estão temporariamente escravizados a esse egocentrismo em que nós nos encontramos. Mas nós temos a mesma capacidade que eles, em algumas áreas até mais. Por exemplo, por estarmos num corpo físico, nós temos a energia vital ou energia animal ao nosso dispor. Nós vemos aqueles instrutores nos livros de André Luiz e podemos ter a impressão de que eles são todos grandes mestres, muito superiores a nós. Não! São espíritos inteligentes e esforçados. Por que eles parecem tão melhores que nós? Porque nós vivemos tão ocupados com as coisas materiais, tão ocupados com um monte de compromissos que nós formamos, que nós acabamos deixando de lado as nossas potencialidades. Nós não investigamos e não desenvolvemos as nossas potencialidades. Lembre-se de que você já experimentou muitas existências. Você tem dentro de você um cabedal de conhecimentos incrível. Mas para ter acesso a isso, você precisa ter o hábito de investigar a si mesmo. Você precisa conhecer a si mesmo e desenvolver o hábito de acessar as partes mais profundas do seu ser. Isso não exige nenhum exercício extraordinário. A simples meditação serve. Experimente fazer exercícios respiratórios, mobilizar as suas energias, ativar os chakras, entrar num estado de profundo relaxamento e então orar. Mas orar com imagens e com sentimentos, não com palavras. Você descobre uma riqueza dentro de você. O animismo não é prejudicial se o médium for bem preparado. Não faz diferença nenhuma se um conselho, se uma mensagem de apoio, se ela vem de um espírito guia ou se vem do próprio médium encarnado. Também não faz grande diferença se a mensagem do médium é fiel ao que está acontecendo com o consulente ou não, desde que o médium tenha sensibilidade suficiente para perceber o tipo de influência que está agindo sobre o consulente. O problema então vai ser resolvido de qualquer maneira. Se começarmos a levar o animismo a sério, nós desenvolveremos melhor as nossas potencialidades. Nós ampliaremos o nosso senso de responsabilidade. Tornaremos os atendimentos espirituais mais dinâmicos e completos. E talvez o mais importante, seremos mais racionais. Não dependeremos tanto de nossas crenças. Dê a sua opinião. O tema é muito rico e merece abordagens diferentes. Gostou do vídeo? Então faça esse vídeo chegar a outras pessoas, compartilhe, clique em gostei e se você ainda não se inscreveu no meu canal, pode se inscrever agora. Muita força e paz para você.